Vossa Excelência faz duas afirmações que não correspondem à verdade. Então o senhor Lula é um criminoso, porque o senhor Lulinha está sendo acusado de receber aqui 300 mil reais. Não sou eu que estou dizendo não, é a régua de quem me antecedeu. E o senhor Volney é outro criminoso. Caiu a ficha, o PT já entendeu que vai perder as eleições. Ganhamos as eleições. E ganhamos com antecedência, porque esse é um governo que faliu moralmente. Há muito tempo. É mercadoria vencida. Apresenta as mesmas soluções, com os mesmos métodos e com os mesmos personagens. E nós sabemos qual é o resultado. Corrupção generalizada, aparelhamento da máquina pública, desmonte do Estado brasileiro em função de um projeto de perpetuação de um partido do poder e que se exploda o Brasil. Mas nós aqui, nesse fronte ou em qualquer outro, não vamos permitir. Eles não passarão, senhor presidente. Pois não, senhor. Nós estamos aqui atentos. E esse tipo de qualificação que é feita aqui de forma reiterada para desviar a atenção, como foi feito agora contra o senhor Flávio Bolsonaro, presidente, pela régua de quem falou, e estou concluindo, senhor presidente, e pela régua de quem falou, porque uma assessora administrativa é parente de alguém que está denunciado, isso significa crime. Então o senhor Lula é um criminoso, porque o senhor Lulinha está sendo acusado de receber aqui 300 mil reais. Não sou eu que estou dizendo não, é a régua de quem me antecedeu. E o senhor Volney é outro criminoso, porque o seu assessor, naquela malfadada fotografia da associação criminosa, recebeu 50 mil reais do Careca. Então, pela régua de quem me antecedeu, ambos são criminosos. Só para ficar nesses dois exemplos. Não, excelência. Eles são insistentes, senhor presidente, porque acreditam que a mentira reiterada torna-se verdade. E eles creem nisso como um mantra, como um dogma de fé. Eles vêm aqui com a disfarçatez que os caracteriza dizer o seguinte: olha, foi o governo do Lula que acabou o desconto associativo. Mentira! Mentira! Quem acabou foi o Congresso Nacional contra a vontade do governo do Lula. Aliás, há uma carta da CUT direcionada ao presidente Lula, praticamente suplicando o restabelecimento desse roubo institucionalizado. Há uma frase do senhor Lula aqui, onde ele defende não só separar o joio do trigo, mas também dizendo que a CONTAG é uma entidade séria e merece continuar com os descontos associativos que foram colocado cobro. O ministro da Previdência diz o seguinte, que o fim do desconto associativo vai acabar o movimento sindical no Brasil. Mentirosos! O ministro da Previdência diz que existe um desejo da centro-direita de matar sindicatos acabando o desconto associativo. Mentirosos! Eles são os zeros e vezeiros, senhor presidente, em produzir fake news e mentiras. E o pior é que eles nos acusam desta prática nefasta, que os caracteriza, aliás, é o partido do Petrolão, do Mensalão, do Aposentão. Pois não, excelência. E vou concluir, senhor presidente. Pois não. Olha que pérola. Eles conseguem, através da influência que tem, colocar quem quebrou o Brasil, que foi o Manteiga, pois não, remunerado a R$1 milhão por mês por um pedido do PT da Bahia, como o assessor direto do Banco Master. Pois não, senhores, se quebrou o Brasil, deve ter sido por isso que quebrou também o Banco Master, imagina. Obrigado, excelência. Aliás, é a Master Esquerda em ação. Pois não, excelência. Né? Já que nos acusa de extrema-direita, é a Master Esquerda em ação. Vossa Excelência, ilustre depoente, entra na função de presidente do INSS em abril de 2025, quando a porta estava escancarada. O roubo havia sido perpetrado e a quadrilha se instalou com a conivência e cumplicidade daqueles que aqui vieram e foram defendidos pelo PT. Afirmaram aqui, impávidos, somos progressistas, respeitamos a presidenta Dilma, presos, o senhor Stefanuto, o senhor Virgílio, o senhor André Fidelis, o ovo da serpente, que foram incrustados na burocracia do INSS desde sempre. E aí nós escutamos aqui, e aliás me permitam fazer uma analogia, uma comparação. Por ocasião da votação do tal do Vale Gás, nós escutamos aqui o líder do PT, o ex-líder do PT lá na Câmara dizer, olha, tem 12 milhões de famílias brasileiras que cozinham a lenha, precisamos resolver o problema. Fazem 18 anos que eles governam o Brasil, de quem é a culpa? Quem permitiu o atraso?
Quem permitiu que essas pessoas estivessem na situação em que se encontram, dependentes do Estado brasileiro? Eles olham para um lado e dizem: o INSS está sucateado. Esse é o 4º ano do governo do Dilma. 4º ano. E parece que a administração começou agora. E tudo é culpa do anterior, esquecendo o que aconteceu anteriormente. Senhores, menos hipocrisia. Por favor, coloca na tela. Menos incoerência, menos narrativa. Nós assistimos aqui, e eu fiquei preocupado, porque tenho um maior respeito por Vossa Excelência, Gilberto. Tanto pelo fato de Vossa Excelência estar assumindo uma posição extremamente difícil nessa hora em que o roubo aconteceu, e este governo tem muita dificuldade de conviver com uma ação, eu poderia dizer, moralizadora. Aliás, Vossa Excelência foi boicotado. Quero me solidarizar com Vossa Excelência. Vossa Excelência demite um funcionário que sofre um processo de ilicitude, e Vossa Excelência é desmoralizado por esse governo. E Vossa Excelência, infelizmente, teve que aceitar para continuar onde está. Vossa Excelência sabe os motivos na sua ausência. Este governo, em 2019, começa com 2.170.000. Pode deixar lá, por favor. 2.170.000 pessoas que... 2.779.000, aliás, pessoas que tinham desconto associativo. Termina em dezembro de 22 com 60.000 pessoas a menos. Em dezembro de 24 tem 7.548.000. Houve um acréscimo brutal. O número de reclamações subiu a 1,5 milhão por ano. Quando tinha 30 ou 40 mil reclamações por ano, a senhora Márcia Regina, diretora de benefícios, juntamente com a direção do INSS da época, rescindiu 4 ACT, e Vossa Excelência fez 2 afirmações. 2. A primeira, que em função dessa ação que a senhora Márcia impetrou como funcionária pública, como servidora, ela foi demitida. Vossa Excelência talvez não tenha sido bem informado. E eu peço até ao presidente, se for o caso, dê espaço para a doutora Márcia se posicionar. Porque essa ação aconteceu em julho de 2019. Preste atenção aqui a escolinha do senhor Marinho. Inclusive o senhor, ilustre presidente. Ela foi afastada da direção 7 meses depois. Ela saiu em fevereiro de 2020. E quando saiu, foi ocupar um outro cargo de relevo e de importância dentro do INSS. Ela não foi defenestrada. Ela passou a ser, inclusive, depois, até o final de dezembro de 2022, assessora direta do presidente do INSS. Então, ou Vossa Excelência foi mal informado, ou Vossa Excelência está mal intencionado. Eu espero que seja a primeira posição e se informe com a senhora Márcia está aí ao seu lado. A segunda questão que Vossa Excelência afirmou, que me chamou a atenção. Passa aí o próximo quadro, por gentileza. Nunca houve fiscalizações, porque o ano foi 2019, o ano de virada, ano da chave. 5 ACTs foram rescindidos em 2020. Não sei se Vossa Excelência sabe, se informe na sua assessoria lá na Previdência. Vossa Excelência veio para a audiência pública. Então, em 2020, mais 5 foram rescindidos. Em 2021 foi suspensa outra, inclusive com a Conafé, por 3 meses. Então veja, Vossa Excelência faz 2 afirmações que não correspondem à verdade. E a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado com o que está falando aqui, porque isso vai constar no relatório em que pessoas vão ser responsabilizadas pelo roubo que perpetraram contra aposentados do Brasil. Me desculpe a indignação que me toma conta. Porque, como Vossa Excelência, fui e sou servidor público, servindo ao Estado brasileiro e agora servindo ao meu país como senador da República. Nós estamos diante de uma situação em que a mentira, a desinformação e a narrativa são muito mais importantes para esse governo do que apurarmos a realidade dos fatos. Passo para o próximo. A questão não é a regra, é o ânimo do gestor. Desculpe, eminente presidente Gilberto, me chamou a atenção. Vossa Excelência foi corregedor durante 4 anos, ouvidor mais 4 anos. Vossa Excelência é um funcionário público exemplar de carreira. Os vossos relatórios se baseiam em ânimo? Vossa Excelência é psiquiatra?
psicólogo? Ou é um servidor da lei? Me desculpe, me pareceu extremamente subjetiva a afirmação de Vossa Excelência. E nós estamos aqui encarando isso com muita seriedade. Feito isso, eu não vou nem rebater o que foi dito por aquele me antecedente, mas quero dizer que... Pois é, mas não para por aí não, porque logo após essa sessão ali no Senado Federal, na CPMI do INSS, que acabou colocando o Lula no meio ali, porque parece que está envolvido em tudo, o senador Rogério Marinho, que é o líder do PL, né, da direita, ali dentro do Senado, ele deu uma entrevista logo na saída ali no hall, e aí ele falou algo que é cabuloso, pessoal. Todo esse rombo aí do Banco Master e toda essa confusão do INSS parece ter começado com um governador do PT. E agora você vai entender tudo isso, ele vai falar ali na entrevista. Olha que rolo, pessoal. E tem gente recebendo aí, ministro de Lula, ex-ministro de Lula, recebendo o salário de R$1 milhão para participar de toda essa bagunça. Presta atenção no que o Rogério Marinho vai trazer. Dá um like aí no vídeo, pessoal, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E se inscreve aqui nesse canal. Veja aí a entrevista. Investigações no caso do Banco Master. O que a gente pode esperar do grupo de trabalho que está sendo formado, de todos os dados que estão saindo agora, né, que eles conseguiram quebrar os dados do Vorcaro. O que a gente pode esperar do que vem por aí? Esse é um caso bem complexo, né? E ele tem uma história que precisa ser contada à sociedade brasileira, né? O gênese, o início, o alicerce do Banco Master começa na Bahia, quando o atual ministro da Casa Civil, Rui Costa, era governador e o líder do governo, o Jacques Wagner, era secretário. Se vendeu uma estatal que tratava de cesta básica de alimentos para funcionários, uma estatal baiana, para um dos sócios do banco, atualmente do Banco Master, que é o Augusto Lima, uma operação de R$15 milhões, e ato contínuo o Augusto vende 50% dessa operação por 30 milhões, é um negócio da China. Manteve 50% do controle da operação e o governo do estado da Bahia tornou essa operação um negócio, um toque de Midas, uma mina de ouro, porque transformou alimentos em consignado, inclusive com a possibilidade de que todo o conjunto de servidores baianos, né, pudesse ingressar nesse sistema. Ao longo do tempo, essa margem de consignado, que era 30%, chegou até 75%. E o negócio que começa desta forma, eu diria, inopinada, diferente, na Bahia se espalha pelo Brasil, né? O modelo passa a ser implementado em diversos municípios brasileiros, em diversos estados. E isso gerou o início do Banco Master. E essa amizade, essa admiração mútua era tão sólida que, algum tempo depois, por um pedido do PT da Bahia, um ministro medíocre que quebrou o Brasil, alguém que não tem nenhuma capacidade de gerir finanças públicas, basta ver o que ocorreu em 14 e 15, a maior recessão da história do Brasil. Esse ministro medíocre, mas petista, ganha um emprego de R$1 milhão nesse banco, por mês, um banco de terceira linha. Eu desconheço no mercado financeiro um banco de primeira linha que contrate um lobista por R$1 milhão por mês. E um ex-ministro do STF, também a pedido do PT da Bahia, ganha uma consultoria de R$350 mil por mês. Mais adiante, nós flagramos o presidente da República, o senhor Lula, reunido com o diretor de políticas monetárias do Banco Central, ou seja, uma área que não tem nenhuma afinidade com a ação dos bancos, né, que trata justamente da questão de juros, de câmbio, de inflação. O senhor Galípolo, que vem a ser hoje o presidente do Banco Central, numa reunião fora de agenda, sem conhecimento do presidente do Banco Central na época, o senhor Roberto Campos, com o presidente da República, com o ministro-chefe da Casa Civil, o senhor Rui Costa, que por coincidência era o cidadão que propiciou a origem desse banco lá atrás, e o senhor Vorcaro e o lobista contratado, o senhor Mantega.
Então muita coisa precisa ser explicada, muita coisa precisa ser esclarecida, essa relação incestuosa, promíscua, no mínimo curiosa, né, do governo do PT com o Banco Master e o mais engraçado, né, os discursos que nós estamos assistindo agora do Lula, dizendo que nunca antes na história do país, me parece assim uma espécie de bordão, um banco foi liquidado ou investigado. Ele tem uma amnésia, uma memória seletiva extraordinária. O que nunca aconteceu antes na história do país foi esse nível de promiscuidade que eu acredito que a CPMI deverá se debruçar e investigar. Quando a gente fala de corrupção e fala de PT, é uma espécie de redundância, né? Porque a corrupção está no DNA do PT. Existem episódios que precisam ser relembrados sempre. A Operação Greenfield, que trata de rombo nos fundos de pensão. O Petrolão, que transformou a Petrobras na empresa mais endividada do país e que resultou em dezenas de delações e de devolução de bilhões de reais fruto da corrupção e do aparelhamento da máquina pública. Mais atrás um pouco, né, o Mensalão, quando o então ministro da Casa Civil, José Disseu, né, comprava o apoio de deputados e senadores com a mesada mensal. E o que nós estamos assistindo agora é uma repetição desse filme ruim, com os mesmos personagens, com os mesmos métodos e com o resultado que nós já conhecemos. E infelizmente quem perde com isso é o Brasil e os brasileiros. Então o parlamento precisa fazer a sua parte. Viscerar esse problema, trazer luz sobre esse problema, como fizemos aqui na CPMI do INSS ao longo dos últimos 6 meses. Eu tenho dito que a narrativa que o PT pretende plantar no coração e na cabeça dos brasileiros é tão inverossímil, tão esquisita, de que um presidente da República como o Bolsonaro montou uma máquina de corrupção dentro da Previdência para roubar aposentados e entregar a sindicatos de esquerda, né? Que eu só posso admirar a disciplina, né? A maneira organizada como eles se revezam aqui na CPMI para repetir as mesmas mentiras, né? Não com convicção, mas eu diria assim com um sentimento de urgência para poderem, de alguma forma, desviar a atenção do que está por vir e já aconteceu. A prisão da estrutura que foi colocada dentro do INSS pelo Partido dos Trabalhadores, o fim do roubo aos aposentados e o desmonte dessa máquina perversa que foi criada ao longo do tempo para assaltar os trabalhadores em nome de um projeto que nunca foi um projeto de país nem de Estado. É um projeto de perpetuação de um partido no poder, custe o que custar, mesmo que isso signifique estourar contas públicas e destruir o país. Pois é, olha que absurdo, né? Que barbárie. O governador Rui Costa, ali na época, governador da Bahia, juntamente com Jacques Wagner, que hoje é o líder do Lula, ali, líder do governo dentro da Câmara dos Deputados, os dois culiados ali fizeram parte do início desse grande esquema absurdo que roubou milhares de velhinhos. E mais, o Guido Mantega, aquele lá que participou do governo da Dilma, governo PT e Dilma, ele recebeu aí, foi premiado com um salário, um cargo de R$1 milhão por mês, atrelado a esse Banco Master, a todo esse roubo. Pessoal, talvez você não sabia, mas se tem algo nesse país que movimenta bilhões, não estou falando milhões, não, bilhões, com B de bola e I de índio, é justamente a Previdência Privada, pessoal. É o maior golpe do Brasil, essa Previdência Privada. Preste atenção, o cidadão é roubado a vida toda, sendo descontado essa tal dessa Previdência Privada. Quando o cidadão está lá com 65, 70 anos, suas forças já estão desvaindo, aí ele começa a receber uma gotinha assim, do que ele contribuiu a vida inteira. E um economista já fez as contas que se ao invés de colocar o dinheiro
ali deixar, né, ser descontado no INSS, se esse cidadão tivesse o direito de optar por uma previdência privada ao invés da previdência do governo, que é obrigatória, e ele colocasse num fundo, e esse fundo fosse rendendo mês a mês, a força dos juros compostos nesse investimento particular, ao invés do INSS, depois de 30 anos, pessoal, imagine os senhores, pasmem, o cidadão, o aposentado, a pensionista, receberia cerca de 4 milhões e meio de reais limpinhos na sua mão para fazer o que quisesse com 60, com 65 anos. Aí ele poderia comprar uma casa, ele poderia ajudar os filhos, poderia viajar o mundo, poderia pagar um bom plano de saúde, poderia ter ali o restante da sua vida, né? A terceira fase da sua vida, que é a melhor idade ali, da melhor qualidade possível, mas não, ele fica pagando o INSS ali, que é obrigatório, não tem jeito, tem que pagar, o governo obriga, durante 30 anos. Lá na frente, quando já passou a sua vida, ele vai receber uma gotinha todo mês picadinho, e muitos não recebem, porque talvez aí a expectativa de vida do povo brasileiro é de 75 anos, muitos não chegam nem a desfrutar de 10% daquilo que contribuiu a vida toda para o INSS. Por isso que é um grande golpe. Mas isso foi criado justamente, pessoal, justamente para proporcionar esse escândalo que estamos vendo aí. Olha só, alguns estão falando de 6 bilhões de desvio, outros falam de 12 bilhões. Aí alguém falou, não, chega perto dos 30. Mas o Lula, durante um evento em São Paulo, ele deixou soltar, escapar. Não se sabe se ele estava sob efeito de alguma substância ou se errou simplesmente o número, mas ele deixou escapar o número de 80 bilhões de reais envolvido em toda essa fraude, essa confusão entre o Banco Master e o INSS. Ou seja, pessoal, é muito pior do que a gente pensa. E parece que o Banco Master é só a ponta do iceberg. E aí o Rogério Marinho mostrando provas ali de que toda essa pouca vergonha começou no governo PT, foi assistido pelo governo PT, que não fez nada, e agora, depois de muita insistência ali do Congresso, abriu-se essa CPMI do INSS e começou a pipocar aí os escândalos envolvendo inclusive ministros do Supremo, como o caso do Dias Toffoli, como o caso ali do Resort Itaiaia, que agora descobriu-se que ele tem parte sim, que ele é acionista, envolvendo inclusive aí o Lulinha, recebendo pensão de 300 mil reais. Tudo isso, pessoal, porque foi criado esse sistema do INSS de previdência privada que, na verdade, não ajuda ninguém. Aí você pode falar assim, não, mas talvez você que está me assistindo, você é um aposentado, um pensionista. E aí você fala assim, mas se não fosse o INSS, eu não receberia 1 salário mínimo por mês, 2 salários mínimos por mês. Pois é, mas poderia ser muito, muito, muito melhor. Na verdade, pessoal, se fosse olhar 25, 30 anos de contribuição com juros compostos, você poderia estar recebendo facilmente 10, 15 mil reais por mês. Só que esse desgoverno, com esse sistema macabro que eles criaram de previdência social, usa esse dinheiro para outros fins. Por exemplo, para roubar, igual nós estamos vendo, não para ajudar aquelas pessoas que estão na melhor idade. É uma pouca vergonha, realmente é um absurdo. Isso não deveria acontecer. Em outros países não existe isso, pessoal. Não existe isso. Até existe a previdência social, mas não chega nem perto de ser esse absurdo, essa pouca vergonha que acontece no Brasil. Realmente lamentável, pessoal. Vamos fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Compartilhe esse vídeo aqui, ó. Clica aqui embaixo, no celular ou na televisão, não importa onde você esteja assistindo. Abaixo aqui embaixo tem um botão compartilhar. Quando você clica nele, é uma setinha assim para o lado. Você vai ser redirecionado para o WhatsApp, você vai ser redirecionado para o Facebook, até por e-mail dá para mandar para as pessoas. Manda para todo mundo, porque tem muita gente achando que o Lula está posando de bonitão, que não, no nosso governo estamos investigando a corrupção e por isso que estourou aí esse escândalo do INSS e do Banco Master, porque nós estamos correndo atrás daquilo que é certo. Não, nada disso. O que o Lula menos queria, pessoal, menos queria,
em ano eleitoral, estourar esses rombos aí, esses absurdos, esses escândalos. O que todo governo menos quer é problema em ano eleitoral, porque isso vai comprometer, sim, as eleições. Inclusive, foi por isso que o Rogério Marinho falou aqui no início do vídeo, né, que já ganhamos as eleições foram ganhas antecipadas. Pessoal, realmente estou falando aqui, se depender da popularidade que o Lula tem hoje, e se depender de todos esses escândalos aí que estão em voga, se isso for levado em conta pela população na hora de votar, o Flávio Bolsonaro pode ganhar no primeiro turno. E se levar em conta também que quem estará à frente do TSE vai ser o Cássio Nunes e o André Mendonça, pode sim a direita ganhar no primeiro turno. E aí, pessoal, é o que eu tenho falado aqui nesse canal. Nós vamos colocar uma pedra em cima de tempos sombrios de mais de 2 décadas do PT no país. Nós vamos colocar uma pá de cal e enterrar de vez essas 2 décadas aí de prejuízo, de atraso que o Brasil teve com a era PT. Por quê? Porque o Lula já faz 80 anos e então ele não vai poder se candidatar mais na próxima eleição e ele não tem sucessor, ele não treinou ninguém, ele não dividiu seu capital social com ninguém, ninguém vai ter como chegar e se candidatar pelo PT para poder vencer nenhuma eleição daqui para frente. Haddad, Gleisi Hoffmann, o próprio Boulos, nenhum desses tem força política. E aí, pessoal, o Brasil vira uma grande página. Você já viu aqueles livros gigantes que ficam em exposição no museu assim, ó? Vira uma grande página e passa para um tempo de paz, de prosperidade, de harmonia. E isso pode acontecer. Por isso eu quero te pedir, dá um like nesse vídeo, pessoal. Vamos fazer esse vídeo chegar aí a 10 mil, 20 mil likes para que o YouTube possa mostrar para mais pessoas e a gente possa ali em outubro colocar 50, pelo menos 50 senadores ali de direita mesmo no Senado Federal, para que futuramente tenhamos um presidente do Senado que seja realmente conservador de direita e possa pautar os pedidos de impeachment de ministros do Supremo. E 2, para que o Flávio Bolsonaro realmente vença. Se não ganhar no primeiro turno, que vença no segundo turno. E olha só como que as coisas podem mudar, hein? Fazendo 50 senadores, porque agora vão ser 2 senadores por estado, então dá para fazer 50 senadores de direita, conservadores, ali no Senado Federal em outubro. O Flávio Bolsonaro ganhando e enterrando de vez a carreira do Lula, do PT, para sempre, para sempre, para sempre. Nunca mais PT no Brasil. No dia 1º de janeiro, quando o Flávio Bolsonaro pegar a faixa de presidente, e aí eu quero ver, meus amigos, eu quero ver, será que o Lula vai ter a coragem de passar a faixa para o Flávio Bolsonaro? Porque ele nunca fez isso. Lá atrás, quando ele deixou a presidência depois de 2 mandatos, ele passou para Dilma, que era, né, do seu próprio partido. E depois a Dilma não passou faixa para o Michel Temer, por quê? A Dilma, ela foi impeachmentada. E depois sim, aí o Michel Temer passou para o Bolsonaro. E depois o Bolsonaro não passou a faixa para o Lula, porque ele falou que não ia entregar o país para um ladrão. Segundo o Bolsonaro, não sou eu que estou falando. E aí, agora, nós temos aí essa questão. Será que o Flávio Bolsonaro, vencendo as eleições de forma legítimas, limpas, em outubro, o Lula vai passar a faixa para ele? O que você acha? Coloque aqui nos comentários. Ou ele vai inventar ali uma cirurgia, uma internação no sírio-libanês, alguma coisa desse tipo. O que você acha? Eu quero saber da sua opinião. E sabe o que vai acontecer se tudo isso que eu estou falando aqui der certo e acontecer realmente, e tem grandes chances? No dia 1º de janeiro, Flávio Bolsonaro assina ali, ó, a anistia dos presos políticos e do seu pai, Jair Bolsonaro. Imagine, a esquerda vai pirar, vai todo mundo aí acordar com a cabeça quente, porque além da direita voltar, além do Senado ser maioria de direita e conservador, agora Jair Bolsonaro está livre. E os presos do 8 de janeiro que estão lá até hoje, pessoal, até hoje, vendedor de pipoca, quem estava só passando, quem estava visitando. Tem um cidadão, eu não esqueço da história, o cidadão estava vindo lá do norte do país, vindo trazer, parece que um caminhão, no sul. E aí ele passou por Brasília e ele viu todo aquele movimento, ele falou, ué, o que está acontecendo ali? Vamos ali ver. Ele parou para ver, parou o caminhão lá e foi ver o que estava acontecendo. Foi preso e ficou lá preso muito tempo. Ele nem sabia o que estava acontecendo. Olha que injustiça que acontece nesse país.
Nem julgamento o povo tem, quanto mais justiça, né? Então, pessoal, no dia 1º de janeiro, as coisas podem mudar da água para o vinho nesse país. Imagine ali o Flávio Bolsonaro indo lá receber o pai dele, né? Depois de ter ficado aí, já tem mais de 200 dias que o Jair Bolsonaro, parece que tem quase 200 dias que ele está preso, né? Não era para ter ficado nem um dia, porque não tem provas, né, sobre tudo que foi forjado ali, inclusive pela delação do Mauro Cid. Mauro Cid, que ganhou de prêmio pelos seus excelentes trabalhos, né? Missão dada, missão cumprida. Ganhou aposentadoria antecipada, um rapaz de 30 e poucos anos agora já tem a sua aposentadoria com todos os seus proventos garantidos, né? Que ele era tenente-coronel ali no Exército. E eu queria saber o que ele fez de um trabalho excelente ali no Exército, porque realmente... E vai ter todos os seus proventos garantidos e pelos seus excelentes trabalhos, missão dada, missão cumprida, em suas 8 delações diferentes uma da outra, que ajudou a colocar na cadeia os generais e também o Bolsonaro. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, mas você não pode deixar de se inscrever aqui no canal, porque esse canal mostra notícias de política de direita e do conservadorismo, porque nós não vamos parar de lutar, pessoal. Nós não vamos parar, porque o Brasil tem jeito sim. Basta o povo se conscientizar e na hora de apertar os números lá na caixa mágica, fazer da forma certa. Vamos ficando por aqui e até a próxima.